Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje nós vamos começar a aula sobre lei de Snell. Mas calma, antes de começar todas aquelas fórmulas, todos aqueles números, aqueles cálculos mirabolantes, vamos entender primeiro o que é a lei de Snell, por que ela existe e antes de falar da lei de Snell, ainda vamos falar sobre o que é luz. Porque para entender a lei de Snell, nós teremos que saber o que é luz, certo? Para começar, iremos falar sobre alguns pensadores e como foi construído o conceito de luz. Porque para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, teremos que fazer toda essa construção. Um dos primeiros pensadores a postular sobre a luz foi Péricles. Não o cantor. Sim, um pensador de 430 a.C. Isso há muito tempo atrás. Ele afirmava que a luz fazia parte de um dos 4 elementos, no caso terra, água, ar e fogo, sendo parte do fogo junto com o calor. Já um tempo depois, 270 a.C., Euclides postulou que a luz saía dos nossos olhos e ia até o objeto que a gente está querendo enxergar. Mas isso caiu por terra logo em seguida, porque se nós apagássemos a luz, não enxergaríamos nada. Como que a luz sai dos nossos olhos e chega até o objeto? Muito tempo depois, pulando muitos nomes importantes dentro dessa construção, mas para a gente economizar um pouco de tempo, Huygens e Newton postularam sobre a luz, onde Newton falava que a luz era uma partícula e Huygens falava que a luz era uma onda. Diversos experimentos foram realizados para provar que a luz é uma onda. Porém, o que foi mais aceito é que a luz era uma partícula, porque ela se deslocava sempre em linha reta. Mas, para a gente entender realmente a lei de Snell, precisamos entender como a luz se comporta como uma onda. A onda, ela é um fenômeno que transporta energia. Então, ela nunca transporta matéria. Se a gente for pensar em onda do mar, aquela onda que quebra em cima, que o surfista passa pegando tubo, aquilo é uma onda, mas fisicamente falando, ela é simplesmente uma consequência da onda. Na física, o que é a onda? É aquela parte no meio do mar onde a onda não quebra, que a gente está paradinho ali, de repente passa a onda e a gente só sobe e depois desce. Repara, a gente não se desloca lateralmente. Consequentemente, a onda não transporta a matéria, ela transporta a energia. Quando a gente pensa em onda do mar, a gente está falando de uma onda longitudinal. O que seria uma onda longitudinal? É aquela onda em que uma molécula bate na outra e elas têm uma distância natural entre elas. E para essa distância ser respeitada, a outra vai se deslocar para frente. Mas quando ela se desloca para frente, é a energia que ela está se deslocando. Logo em seguida, elas voltam para o lugar onde elas estão. É muito nítido conseguir observar isso com uma mola. Outro tipo de onda muito importante é a onda transversal. Como ela funciona? Se pegarmos uma corda e esticarmos ela e dermos um pulso nela, vai haver uma transferência de energia ao decorrer da corda. Mas se a gente analisar um ponto só da corda, a gente vai perceber que esse ponto apenas sobe e desce e depois ele retorna no lugar. Foi transmitido por ele uma energia. E dentro dessa característica da energia, a gente também tem a velocidade de propagação da onda. Reparem, a velocidade de propagação da onda vai depender da corda. Pensa comigo, se a corda for fininha e a gente der um pulso, essa corda não vai ir mais rapidinho para o outro lado? Agora, se pegar uma corda um pouco mais grossa,
ela vai demorar muito mais para chegar do outro lado. Isso também acontece com as ondas longitudinais. Se nós tivermos uma mola em que a constante de elástica dela for alta ou baixa, vai influenciar na velocidade da onda, certo? Na onda transversal também tem uma característica que é muito fácil de observar, que é a amplitude e a frequência. Por que a gente tem que entender um pouco sobre esses dois? Porque é isso que vai diferenciar as nossas cores. Mais para frente vocês irão entender. A amplitude é o quanto o ponto da corda se deslocou até o ponto máximo em relação à corda em estado natural. Então, se a gente estiver com a corda esticada aqui e a distância seria aqui em cima, essa é o valor da amplitude. Já a frequência e o comprimento de onda são duas características que se correlacionam. No caso, a frequência é quantos pulsos a corda leva por segundo. O comprimento de onda é a distância entre esses pontos. Mas como a velocidade da onda depende da corda, a frequência também depende do comprimento de onda. Mas professor, o que tudo isso tem a ver com a luz? Bom, a luz ela é formada por uma onda, só que ela é uma onda diferente da onda mecânica. A onda da luz, ela é a onda eletromagnética. A onda eletromagnética não depende do meio para se propagar. Mas onda eletromagnética, que negócio louco! Não, não é tão louco assim, é muito lógico. Bom, segundo Ørsted, em 1919, foi realizado um experimento onde descobriu que quando temos uma carga carregada eletricamente em movimento, ela cria um campo magnético. Então, uma carga elétrica cria um campo magnético. Já a mesma coisa acontece quando temos uma carga, no caso um ímã, que tem um campo magnético e a gente desloca esse ímã, nós temos a criação de um campo elétrico. Então, quando variamos um, obtemos o outro. Quando variamos o outro, obtemos o um. Mas isso é facilmente demonstrado em um experimento onde colocamos duas placas metálicas de frente, sem encostar, ligadas por fios elétricos, ligados em uma bateria, aonde essa bateria carrega essas placas elétricas. Notamos que o fio cria um campo magnético, mas quando as cargas, as placas estão carregadas positivamente e negativamente, criamos um campo elétrico que fica entre essas placas. E é também notado que esse campo elétrico cria um campo magnético em volta. Então, não existe a necessidade de ter uma carga percorrendo nesse meio. E sim, a existência desse campo já é a consequência da criação de um campo magnético. Com esse experimento, James Maxwell conseguiu postular a teoria onde um campo elétrico também cria um campo magnético e os dois se propagam concomitantemente. Quando temos uma carga carregada se movimentando, ela cria um campo magnético. Só que esse campo magnético não é constante. Consequentemente, um campo elétrico é criado junto com o campo magnético. Em seguida, um campo magnético é criado pelo campo elétrico. E dessa forma, elas se propagam ao longo de qualquer lugar sem precisar de um meio. Portanto, é dessa forma que a luz do Sol chega até a Terra. Bom, mas aí a gente vai entrar em outro lugar, que seria a velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? É 3 vezes 10 elevado à oitava potência
metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. A onda eletromagnética, ela sai do Sol e aí ela vem em direção até a Terra a 300 mil quilômetros por segundo. Bom, quando ela entra na Terra, na atmosfera da Terra, lembrando que a atmosfera são feitas por partículas e todas essas partículas têm cargas positivas e negativas. Detalhe, elas não necessariamente estão paradas. Consequentemente, elas também criam o seu próprio campo. Quando a luz, a onda eletromagnética, incide nesse meio, ela sofre uma interferência dessas partículas que estão suspensas. Consequentemente, a velocidade dela diminui só um pouquinho. Mas aqui, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai considerar que a velocidade da luz também é 300 mil km por segundo. Porém, quando essa onda entra em uma superfície, por exemplo, o vidro ou a água, a gente não pode deixar de pensar que são dois sistemas em que as moléculas estão muito mais próximas. Então, para ela chegar no seu destino, ela vai ter que atravessar muito mais obstáculos, que seriam os campos elétricos e magnéticos criados pelo movimento dessas cargas. É com esse argumento que a gente consegue entender como funciona a lei de Snell. Vem comigo, presta atenção. Imagina que a gente está com um carro na pista e a pista é um tapetão lisinho e a gente lá a 120 km por hora. Tranquilão, tá ok. E aí essa pista acaba. Governo do Brasil, né? Pista acabou. Entrou uma pista de terra. Quando a gente entra na pista de terra, o que vai acontecer se a gente mantiver o pé no mesmo lugar quando a gente estava na pista lisa? A velocidade vai diminuir. Então a gente está aqui, e aí na hora que a gente chega na pista de terra, a gente vai, e a velocidade que estava aqui a 120 cai para 100, 90. Só que uma hora ela vai estabilizar. Mas você reparou que a velocidade diminuiu? Agora, se a gente pensar num carro entrando em uma pista de terra, mas não de frente, não a pista acabou aqui e a gente atravessou, e sim se a gente estiver com o carro e fosse entrando na pista de terra com o carro lateralmente, só fazendo uma curvinha. O que vai acontecer? A velocidade das rodas que entrarem na pista de terra vão ter mais atrito, vão diminuir e o carro vai fazer o quê? Mudar de direção. Por isso que é muito perigoso quando a gente está na pista e a gente vai para o acostamento e acaba ultrapassando o acostamento, caindo na terra ou em qualquer outro lugar. O carro muda de direção e a gente perde o controle. Algo parecido acontece com a onda eletromagnética quando ela incide em alguns meios. Se a gente incidir ela perpendicularmente, por exemplo, em uma piscina, essa linha irá em linha reta, que nós chamamos de normal. Já quando tivermos um ângulo com essa normal, quando incidirmos a onda eletromagnética e ela passar de um meio para o outro, isso vai causar um desvio graças à mudança de velocidade da onda. Isso é a lei de Snell. Mas qual é a consequência disso? A deformação da imagem quando passada de um meio para o outro. Se você parar para observar e olhar um peixe dentro do rio e você enfiar uma lança em linha reta no peixe, é muito provável que você vai errar. Os índios, quando estão pescando com arco e flecha, eles nunca miram no peixe. Eles sempre vão mirar no lugar onde o peixe vai estar. Porque a imagem que o peixe transmite para nós atravessa esse meio e os raios são distorcidos. Então a gente acha que ele vai estar na frente, porém ele vai estar um pouco mais embaixo.
Então, se a gente enfiar uma estaca em linha reta, o peixe não vai ser afetado. E isso acontece com o índio. O índio faz esse tipo de lógica, mas ele sabe o que é uma onda eletromagnética? Talvez não, mas na experiência ele vai lá e pega o peixe. Conseguindo entender que a velocidade influencia na direção depois que a luz passa de um meio para o outro, nós conseguimos entender o que é o índice de refração. É a razão entre a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Quando analisamos a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz na água e fazemos essa razão, temos que o valor do índice de refração é igual a 1,33. Se a gente fizer a velocidade do vácuo agora em relação à velocidade no ar, que é 3 vezes 10 à oitava dividido por 3 vezes 10 à oitava, isso vai dar igual a 1. Realizando esse mesmo cálculo, mas para o vidro, nós conseguimos chegar no valor igual a 1,5. A partir desse momento, eu vou expor um termo para vocês que vai ser muito utilizado nessa aula. É o termo refringente. E esse termo é diretamente ligado com o índice de refração. Quanto maior o índice de refração, maior a refringência do meio. Por exemplo, o vidro é um meio mais refringente que a água. A água é um meio mais refringente que o ar é um meio mais refringente que o vácuo. Portanto, quanto menor a velocidade no meio, maior a refringência desse meio, certo? Agora iremos falar da relação entre o ângulo e o índice de refração que cada meio tem. Quando nós passamos a luz de um meio que é menos refringente para um meio que é mais refringente, ele se aproxima da reta normal. Quando temos o inverso, quando a gente passa do meio menos refringente para um meio mais refringente, a gente tem o processo contrário, a gente se afasta da normal. Nossa, professor, como que isso acontece? Simples, apenas colocando uma lanterna embaixo d'água. Se a gente colocar uma lanterna, um laser, embaixo d'água, ele vai passar do meio mais refringente para o menos refringente. Para que esses desvios existem quando passa de um meio para o outro, o raio de luz tem que ter um ângulo em relação à normal. Se esse ângulo for zero, ou seja, ele está exatamente em cima da normal, fazendo um ângulo reto em relação à superfície do meio, ele vai atravessar em linha reta. Ele não vai sofrer nenhum desvio. E se for ao contrário, no caso, tanto faz entre o meio mais e o meio menos refringente, eles sempre irão atravessar em linha reta. Eu sei que está tudo muito bonito, que está tudo muito legal. Aproxima, afasta, belezura. Beleza, champs? Mas agora a gente vai chegar na parte legal, que eu acho mais legal, que é a parte que a gente vai fazer conta. Como a gente vai fazer conta com tudo isso? Simples. Bom, se a gente pegar um sistema em que existe um raio incidindo de um meio N1 para o meio N2, onde esse raio estava em uma direção e ele aproxima da normal, a gente já pode entender que o meio 2 é mais refringente, consequentemente a velocidade dele é menor, a velocidade da onda dentro desse meio é menor, resultando na aproximação deste raio com a reta normal. Se a gente pegar o valor do ângulo de incidência, no caso θ1, vezes o índice de refração do meio 1, nós podemos igualar com o seno de θ2, que é o ângulo formado com a normal, só que no meio 2, vezes o índice de refração do meio 2. A gente chega nessa igualdade.
É muito simples a gente conseguir chegar nesse resultado. Mas veja, tome cuidado, não é diretamente com o ângulo, e sim com o seno do ângulo. Por isso que fica um pouco mais difícil de conseguir achar esse valor desse ângulo, tá? Mas outra coisa muito importante é que nunca a refração vem sozinha. Ela sempre vai ter uma parte da energia desse raio que vai ser refletida. Então, existem exercícios em que você vai calcular a quantidade de energia que foi refletida e a energia que foi refratada nesse meio. Detalhe, a soma das duas energias tem que ser igual à energia que foi incidida. Mas isso é uma questão para outro vídeo.